você tem ideia de quantos por cento o Brasil representa no mercado da América Latina em data center? Qual que é o percentual do Brasil nisso ou não? Você tem ideia? Eu vou te mostrar. Você acompanha a gente aqui para você estar atento às notícias do mercado de data center, a quantidade de oportunidades que tem, do tamanho desta oportunidade, de tudo que tem disponível no Brasil. Eu vou te mostrar agora o que nós temos aqui no Brasil de oportunidades. Dá uma olhada aí no documento que eu sempre preparo alguns relatórios, né, alguns documentos aqui, e para estudos, para treinamento, para várias coisas que a gente faz. E dá uma olhada nisso aqui. No Brasil, o setor brasileiro de data center vive um forte ciclo de expansão, especialmente em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto Alegre. Só que nós temos oportunidades, eu faço alguns outros vídeos aí, você talvez tenha visto já, mas o tamanho da oportunidade para você vender backup, você vender disaster recovery, cloud e outras coisas, IA, né? Não pode esquecer da IA, as grandes oportunidades. Só que a gente tem uma concentração muito grande, principalmente no estado de São Paulo. Está melhorando, estão crescendo, outras oportunidades no mercado. Alguns já entenderam isso e estão abrindo data centers em outras regiões, mas ainda tem muita coisa. Eu vou até agora preparar um documento aqui, um outro vídeo para falar, fazendo uma comparação do mercado brasileiro com o mercado americano, né? A gente fez muito isso no passado, mostrando para os nossos clientes o tamanho só da Flórida em relação ao Brasil. Mas eu vou preparar, isso vai ser tema de um outro vídeo. Mas então aqui a gente tem uma concentração muito grande desse mercado nessas cidades aqui, e principalmente, né, o grande foco está no estado de São Paulo. Mas olha que indicador importante aqui, né, que eu coloquei no meu relatório. 48% da capacidade operacional de data centers da América Latina. O Brasil concentra 48% da capacidade operacional. E 71% dos projetos estão em construção na região. 71%. Então, olha o tamanho dessa oportunidade, né? Em 2025, a América Latina adicionou 184 megawatts de nova capacidade, superando recordes históricos. Então, nós temos visto crescimento em cima de crescimento, e isso não vai parar, porque existe uma necessidade muito grande ainda por tudo que está acontecendo no mercado. A IA, óbvio, é o grande mercado que está puxando isso para cima, e nós aqui, como eu já falei em outros vídeos, a gente adapta muito rapidamente, a gente adota essas tecnologias de uma forma muito rápida. Tem muita gente utilizando no seu dia a dia já como uma rotina a IA para desenvolver os seus trabalhos. Então nós vemos, né, eu tenho sempre conversado com várias pessoas desse mercado, data centers sendo criados, novos, puxado por grandes hyperscales, normal isso, mas ainda assim grandes oportunidades para empresas menores fazerem isso, né? Então grande parte da expansão está baseada em IA, não tem jeito, né? Demanda muito espaço, muita energia, às vezes nem só espaço, mas capacidade de processamento, os hyperscales, edge computing, streams, fintechs e ISP regionais. E ISP regionais, que é um grande foco que eu tenho trabalhado nos meus últimos anos, agora assim com treinamentos, capacitação, mas ainda assim tem uma grande parcela aí que pode ser a grande oportunidade para os provedores. Tem alguns que já entenderam isso, outros nem tanto, né? Então, qual que é a tendência, né, pro mercado brasileiro? É de data center. Pô, eu venho falando disso há tanto tempo e tem gente que ainda não se tocou, né? Mas muito procurados por provedores de internet, agronegócio, indústria, varejo e IA local. Não sei se você viu em outro vídeo meu, falando de uma IA privada, esse é um assunto que está começando a ser falado. Então, você ter uma IA ali mais próxima de você, com um controle mais da sua empresa ou do provedor aí que pode estar oferecendo algum tipo de serviço. Colocation para ISPs, né? Então, também eu escutei, conversei, fui entender melhor isso. Eu tenho um data center que eu visitei recentemente e vende serviço para outros provedores. Então aqui ele faz colocation para ISPs. Isso já acontece, né? O ISP já faz aí um colocation nos grandes data centers do Brasil, porque ele precisa estar nos pontos
de conexão, né, de conectividade do Brasil, beleza, isso já é comum, mas provedores médios suportando provedores pequenos porque querem reduzir custos, como está aqui, né, aumentar a disponibilidade e melhorar a segurança. Então, às vezes o provedor ele não tem capacidade de comprar um data center, e o que ele faz? Ele coloca dentro de um data center que é mais seguro. É uma oportunidade para os provedores aí médios e grandes oferecerem esse tipo de serviço também. E alta densidade. A nova geração de data center está sendo preparada para racks de alta densidade, refrigeração líquida. Esse é um assunto que também merece um vídeo só para falar sobre isso. Energia redundante pesada, não pode parar. E clusters de GPU. Então, assim, olha a quantidade de oportunidade que a gente tem aí, né? E os data centers estão sendo já preparados para isso. Não tem nenhum data center novo que já não esteja pensando em ter uma refrigeração líquida para poder suportar as IAs, a refrigeração, porque só com a climatização comum, né? Com ar-condicionados, não consegue atingir a capacidade que precisa para refrigerar os equipamentos que são as grandes GPUs aí para IA, né? Principalmente para IA. Então os data centers já estão sendo desenhados para suportar refrigeração, o liquid cooling, né? Que é conhecido no mercado, mas a refrigeração que utiliza líquidos e vai ali o direct chip, né? O líquido vai direto nos processadores, óbvio, não diretamente, mas passando ali numa camada logo acima para refrigerar e estirar o calor desses chips. Se você quiser saber mais, a gente pode manda uma mensagem aí nos comentários que a gente pode te mandar alguma informação sobre isso, mas grandes fabricantes já têm isso no seu portfólio. E já tem muito data center com essas instalações já rodando há bastante tempo, né? Então aqui, falando um pouquinho de sustentabilidade, o Brasil tem vantagem por possuir, né? A hidrelétrica é o grande motor da nosso, que gera energia. A gente tem grandes usinas, óbvio que isso é durante o dia, porque à noite a usina solar não consegue gerar energia. Nós já estamos falando aqui, eu já tenho até projetos que eu comecei a entender um pouco mais, né? Até para poder capacitar as outras pessoas em relação a isso, mas falando dos BES, data centers investindo nisso, empresas investindo, que é armazenar a energia que é gerada durante o dia para você poder oferecer isso depois à noite, né? Tirando isso das baterias. Então, o clima favorável, a gente tem energia eólica, tem regiões que ventam bastante. Aqui no Brasil a gente já tem várias instalações que possuem isso, né? Então aqui vamos ver se tem mais alguma notícia importante. Investimentos recentes no Brasil, eu peguei isso óbvio da internet. Empresas como Tip Brasil anunciou investimento de 500 milhões em um novo data center Chain 3 aqui na minha região de Campinas, né? Com capacidade de até 2.000 racks. Outro exemplo que eu coloquei aqui, a Equinix classificou o Brasil como mercado prioritário na América Latina e continua expandindo operações no Brasil. Não é só a Equinix, tem outras empresas, né? Scala, Data, Tecto está crescendo muito, eu tenho acompanhado aí as notícias de novos data centers. Então, assim, todas as empresas, né? A Ascent como Digital Hilt também expandindo aqui no Brasil e América Latina. Então são grandes oportunidades. Eu já falei em outro vídeo, né, do mercado, né, de nuvem no Brasil. Eu já falei sobre isso, o que está puxando esse mercado, nuvem híbrida. Então clientes procurando tirar parte da nuvem pública, trazendo um pouquinho dessa parte mais próximo da sua operação ou até dentro da sua operação. Então nós temos aqui grandes oportunidades, né, nesse mercado, né? Então eu estava trazendo aqui, ó, modelo mensal recorrente cresceu muito entre aqui provedores de internet, quem faz serviços gerenciados e empresas médias. Isso cresceu muito também, né? O backup as a service tem crescido. Eu tenho amigos que têm data center que fazem isso, eu tenho clientes que fazem isso, né? A gente já vendeu treinamentos para várias empresas que trabalham nesse mercado. O serviço gerenciado é um negócio que
se eu conhecesse um pouco mais, né, era uma coisa que eu tinha bastante vontade de investir. Óbvio que precisa ter uma capacitação bastante grande para entrar nisso, mas eu conheço bastante gente que ganha dinheiro com serviços gerenciados em data center, né? Precisa ter um nível de profissional que conhece várias coisas, é um mercado interessante. Então, se você tem aí, você pega empresas de TI que tem profissionais, engenheiros que conhecem dessa área, é algo que é bastante interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no meu relatório aqui que vale a pena a gente comentar agora. Aqui, lógico, os principais players você já deve conhecer: Amazon, Microsoft, Google, Oracle, esses caras estão aí, os data centers que eu já falei, as empresas que têm as ferramentas de backup. Então nós temos aqui grandes oportunidades de trabalhar nesse mercado, como eu falei, de investir nesse mercado, porque às vezes a gente está perdendo ou a gente está querendo uma oportunidade. Pô, eu estou querendo investir em alguma coisa e esse é um mercado que eu aposto todas as minhas fichas, né? O mercado de data center tem muita coisa acontecendo e tem oportunidade de emprego, tem oportunidade de investimento, tem oportunidade de você aprender a ganhar dinheiro com isso, e não é pouco dinheiro, porque você multiplica isso por muitas unidades, né? Então você fala backup, 1 tera de backup, você tem servidores aí com muitos teras, então você multiplica isso em quantidades bastante grandes. Então, que você possa querer saber um pouco mais, acompanha a gente no canal para a gente poder continuar te dando mais informações, te mostrando oportunidades, te mostrando o tamanho disso tudo, para que você possa ganhar dinheiro e talvez ser um grande investidor desse mercado. Por que não ser alguém que queira ser um grande investidor nesse mercado? Seja você um provedor de internet ou alguém que esteja aí buscando outras oportunidades. Mas eu vejo aqui o Brasil, né, ainda como um grande player. Não sou eu quem vejo, né? Se você pegar os relatórios, muita gente vê o Brasil aqui como grande player desse negócio, até por questão da energia, né, da própria mão de obra, que no Brasil ainda falta, mas a gente ainda tem mão de obra disponível. Não tanto, tá escasso, mas a gente tá aqui, o nosso trabalho da ProLearn é treinar esse mercado para que tenha mão de obra disponível. Mas o Brasil, você vê aqui, ó, eu voltei aqui na página, né, que está falando sobre isso. O Brasil tem muita coisa, 71% dos projetos ainda estão em construção, então você imagina quantas oportunidades vai ter de emprego e de oportunidades de você ser um prestador de serviço nessa área. Então tem muita coisa acontecendo e eu espero que você acompanhe a gente aí. Então se inscreve no nosso canal, acompanhe as nossas notícias, veja aí na descrição onde você encontra a gente, no Instagram, no LinkedIn, a nossa página. Então acompanhe, se inscreve e aí eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!